Existe um hábito que você muito provavelmente tem agora, nesse exato momento, enquanto você assiste esse vídeo, tá? E ele está silenciosamente destruindo sua vida. Isso mesmo, parece forte, né? Mas o problema é que não é que ele seja óbvio, tá? O problema é que ele parece inofensivo, parece normal. Todo mundo faz. E é exatamente por isso que ele é tão perigoso, tá? Hoje eu vou te mostrar os 5 piores hábitos que estão te afundando aos poucos. Aqueles que poucas pessoas falam. Porque quando a gente pesquisa alguma coisa sobre hábitos ruins, como quebrá-los, a gente acaba vendo coisas que todo mundo fala. Aqui não, é diferente o que eu vou apresentar para você. E eu vou guardar o pior de todos para o final desse vídeo, porque tem grande chance de você se reconhecer nesse último, tá? E quando reconhecer, talvez seja difícil você continuar fingindo que não viu, tá bom? Bem, antes da gente começar, o mais importante aqui é nenhum desses hábitos vai tirar a sua vida amanhã. Esse é o truque. Eles funcionam parecido com juros, né? 1% de erosão por dia. Você não sente, na verdade, essa erosão constantemente. Você não sente no dia, não sente na semana. Mas quando você olha para trás 5 anos depois e não reconhece onde foi parar a sua energia, o seu tempo, a sua vontade, aí você pensa, tá, o que aconteceu? E aí, quando você tem essa receita que eu vou te passar, você consegue identificar algumas coisas que estão causando isso. A boa notícia é que os juros aí, né, funcionam para os dois lados. O dia que você corta um desses hábitos, né, começa a virada ao seu favor. Então isso é muito importante. Identificar, reconhecer e cortar, tá? Então, sem muitas delongas, vamos para o número 5, o mais leve, e aí nós vamos até o número 1. Então vamos do 5 ao 1. Peço a você que está vendo esse vídeo aqui no Olá Renato, que você deixe um like, que você se inscreva nesse canal. É muito importante. Vou trazer vários tipos de temas sempre para vocês, tá bom? E deixa um comentário. O seu comentário é muito importante. Número 5. Qual que é um hábito que hoje é muito corriqueiro e a gente acaba não percebendo como a nossa vida vai passando e ele vai nos consumindo? O número 5 é o que eu chamo de a fome que nunca enche, né? É viver em estado de consumo permanente, né? E é algo que todos nós temos. Então, nós temos que nos policiar, corrigir e ir eliminando isso. Por quê? Você abre o celular para dar uma olhada rápida. Você pega o celular e fala, ó, deixa eu dar uma olhada numa coisinha aqui. É bem assim, né? Aí 40 minutos depois, você não lembra de nada do que você viu. Passou. Sua lista de assistir depois tem 300 vídeos. Você tem 11 podcasts na sua fila para você assistir. Você salva e nunca volta. Aqui está a parte que ninguém te conta. O seu cérebro, ele está confundindo consumir informação com evoluir. São coisas opostas, tá? Então, quando você só consome, você está sempre alimentando a cabeça com a ideia dos outros e nunca produzindo a sua. É como você ficar a vida inteira comendo e nunca se exercitando. Por exemplo, você fica cheio, mas você fica fraco. E tem um efeito colateral nisso. O consumo rápido, ele vicia. Cada vídeo curto, cada notificação é uma dose pequena de estímulo barato que você está recebendo. E quanto mais doses você toma, né, menos tolerância você tem para o trabalho profundo, aquele que exige silêncio, foco, às vezes tédio, né? Bem, a tese é simples. Quando foi a última vez que você tirou 30 minutos com um problema sem tocar no celular? Qual que foi? Pensa aí. Se você não lembra, esse é seu hábito número 5. Pois é. Então a gente pega o celular, eu vou dar uma olhada. E de repente passou 30, 40, 50 minutos, mais de 1 hora, 2 horas e vídeos curtos. Hoje eu consigo identificar com essa produção de conteúdo para a internet que muitas pessoas, grande parte, não tem mais paciência, por exemplo, de assistir um vídeo como esse com calma, tranquilo. A pessoa já quer tudo muito rápido, porque o seu cérebro está sendo condicionado com os vídeos curtos, por exemplo, e o vício nisso, nesse consumo permanente, né, a ficar somente querendo as coisas em 30 segundos ou menos. E a vida não é assim. As melhores ideias, eu costumo falar, vem do tédio, vem de você assim, ó, não tenho nada para fazer agora. E você ficar parado, tranquilo, pensando na vida. Nesse momento é quando você tem muitas boas ideias, né? Então, nesse primeiro hábito, para quebrar, o que eu recomendo? Vá tirando um tempo para você. Escolha um tempo, um momento do dia, sem tecnologia, sem consumir vídeos, sem consumir
informações, etc. Só você. Fica ali quieto com seus pensamentos, desintoxicando o seu corpo disso tudo, o seu cérebro, dando um descanso para ele. Você vai ver como que as coisas começam a mudar. Até mesmo os dias parecem mais rápidos hoje, não parece? Também tem um motivo nisso. Tantas informações o tempo inteiro. Quando você vai ver, o dia já passou e você passou o dia inteiro, por exemplo, no celular, tá? Bem, número 4. O hábito 4, a busca por conforto a qualquer custo. Eu vejo poucas pessoas falando sobre isso, né? O número 4, ele se disfarça de autocuidado, mas é atrofia, tá? O que é isso? Eu tinha isso. Olha só, vou falar de mim. Eu não sou aqui aquela pessoa para fazer assim, ó. Eu faço assim primeiro e assim, né? Pra gente conversar sobre os problemas que nos afetam. Então é uma troca de experiências por problemas que eu já passei, né, que consegui superar, consegui vencer os métodos e vice-versa, né, uma troca. E eu leio o comentário de vocês. É evitar a conversa difícil. Eu tinha muito esse problema. Confesso que hoje ainda para mim é uma grande luta para manter isso, mas eu aprendi, tá? Eu aprendi na marra, não é? Por exemplo, você não mandar a mensagem que precisa ser mandada, sabe? Eu não quero incomodar, não quero esse atrito, não. É escolher sempre o caminho que dá menos atrito hoje, mesmo sabendo que ele vai te cobrar caro amanhã. Cara, como eu cometi esse erro, gente? Hoje, não mais. Eu me forço a não cometer esse erro, tá? A gente foi vendido uma mentira de que a vida boa é a vida confortável. E não é. A vida boa é a vida significativa. E quase tudo que tem significado fica do outro lado de alguma coisa que você não quer fazer, entendeu? Então você precisa ter aquela conversa, você precisa tomar aquela ação, precisa sair do conforto para que você consiga atingir os objetivos. Mas a gente não posso ter essa conversa, eu não posso incomodar, eu tenho que ficar no meu cantinho, eu tenho que ficar no meu conforto, aqui dessa forma e tal. O corpo que você quer está do lado do treino que dói. Por exemplo, bom, eu quero estar malhado. Você vai ter que fazer o quê? Sair do conforto. Você vai ter que trabalhar duro, não é? Vai ter que malhar. A conversa que resolve, ela tá do outro lado do desconforto de começar essa conversa. Então você evita a todo custo essa conversa. Mas quando você tem ela finalmente, cria coragem, quebra a barreira, porque são barreiras que são criadas, né? Muros que são criados. Quando você derruba isso, você vê o quão satisfatório é. Você fala, cara, finalmente, parecia um bicho de 7 cabeças, mas nada que uma conversa sincera e verdadeira não resolva. O trabalho que te dá o orgulho, ele tá do outro lado de horas chatas, por exemplo, né? Então, quando você foge sistematicamente de todo o desconforto, você não está se protegendo, você está escolhendo. Você vai ficando, né, uma pessoa que aguenta cada vez menos. E a vida, eu garanto para você, ela vai te mandar coisas para aguentar, tá? Então você tem que sair da zona de conforto. Tenha sim aquela conversa difícil, tem que mandar aquela mensagem? Mande. Não engula as coisas, não guarde para você, seja sincero, verdadeiro, e você vai ver como que as coisas vão se resolver. Saia desse conforto. As coisas realmente, quando tem esse desconforto, você vai ver que elas vão se resolver. Se precisar ter aquela conversa difícil de uma pessoa que tá te fazendo algo ruim e, pô, ela vai se afastar de mim, não tem problema. Então não é uma amizade verdadeira, não é um familiar verdadeiro, não é? É uma pessoa que, sei lá, tá tirando vantagem, tá com outros interesses e etc, né? Quando envolve pessoas, que normalmente a gente tem essa trava. Eu tinha muito disso, de você poder chegar e confrontar e falar a realidade com todas as letras. Não tenha mais isso. Esse é um hábito que ele é autodestrutivo. Terceiro hábito, adiar a vida esperando estar pronto. Olha, eu falei muito disso, por exemplo, no meu curso Vida Sem Fronteiras. Gente, isso daqui, olha, nós estamos no meio do vídeo e esse aqui, assim, é o mais educado dos 5, né? Porque ele se veste de prudência. Como assim, Renato, ele se veste de prudência? Por exemplo, eu vou começar quando eu tiver mais segurança. Não, falta só mais um curso. Não, veja, não é o momento certo. A nossa cabeça nos sabotando sempre. Eu preciso te dizer uma coisa com todo carinho. Você não está se preparando. Isso mesmo. Você está se escondendo. Essa é a realidade. Eu já fiz isso muito na minha vida há muito tempo. Eu era assim. Mas ali para os meus 20 e pouquinhos anos, eu mudei completamente nessa parte também. Porque a vida vai nos ensinando algumas situações. Existe uma diferença gigante entre preparação e adiamento. A preparação, ela tem prazo e tem ação. O adiamento é infinito por definição. Você só vai adiando.
Ah, um dia eu faço, um dia eu faço. Sempre falta mais uma certeza, mais um sinal, mais uma garantia de que nunca vem. Às vezes, Deus está ali, ó. O que Deus diz para nós? Faça que eu te ajudarei. Olha, então você com fé, com força, colocando ele à frente, você indo fazer, por mais que você veja, cara, não está pronto, preparado, você vai e faz. Com fé, acreditando nele, ele abre a porta para você. Sem dúvida no seu coração, faça esse teste. Sem dúvida no seu coração, você vai ver que quando você der o primeiro passo, ele abre a porta para você, tá certo? Por quê? O mundo ele não espera. As janelas abrem e fecham. A pessoa que você queria ser, o projeto que você queria tirar do papel, a mudança que você adia já há anos, tudo isso tem um custo invisível. O custo de tudo que não aconteceu porque você ficou esperando o momento perfeito. Olha só. E o momento perfeito ele é uma fantasia. Você vai começar com medo, com dúvida, sem estar pronto. Todo mundo que você admira, se você dá uma olhada aí, pô, quem eu admiro? Lembra agora de pessoas. Começou dessa forma, sem estar pronto. A diferença é que eles começaram. As coisas elas vão se adaptando, elas vão se encaixando e as portas vão se abrindo. Você precisa dar o primeiro passo e parar de adiar as coisas. A procrastinação, né? Você fica só, não, veja, depois eu vejo. Olha, não, veja bem. Ah, não agora. Não, veja bem. E depois isso cai na lamentação. Pô, as coisas não dão certo pra mim. Mas o que você começou? E se você começou, você fez só um pouquinho e já desistiu, então aí nem adianta. Por quê? Uma pessoa às vezes tem uma vida inteira tentando para que lá no fim ela tenha o grande sucesso que ela tanto queria. Então vai de quem? Persistiu. Você tá persistindo? Entende? Bom, segundo, hábito terrível nos dias atuais que estão com tanta informação. Nós estamos chegando no primeiro, e esse eu quero conversar com você com muito cuidado. Mas o segundo é terceirizar a própria opinião. Isso mesmo. Agora a coisa começa a ficar séria. O número 2 aqui é para você parar de formar juízo sobre as coisas. Por exemplo, você espera o influencer A, B, C, D dizer o que ele pensa. Não, espera o grupo do WhatsApp dizer quem é o vilão da semana, né? Espera o algoritmo te entregar a conclusão pronta, embrulhada, fácil de engolir sobre o assunto que, sei lá, você está com interesse hoje. Olha que sintoma assustador, né? Hoje, muita gente não tem mais opiniões. O que ela tem? Ela tem opinião emprestada e nem percebe a diferença. Ela só se tornou um repetidor daquilo que é mandado através da mídia, através do influenciador, através do jornalista, né, através da TV, do que for, né? Por quê? Pensar dá trabalho ler os dois lados, segurar uma dúvida, admirar quem talvez esteja errado, né? É muito mais cômodo terceirizar isso para alguém que fala com confiança na tela. Bom, a pessoa está falando isso aqui, é isso, pronto, acabou, não é? E não é bem assim. Mas quando você terceiriza o que pensa, você terceiriza quem você é. Você vira um eco, né? Daquilo que você vê, daquilo que você lê, daquilo que você escuta, né? E uma pessoa que só é um eco, ela pode ser conduzida para qualquer lugar. Vira a massa de manobra, porque ela não tem uma âncora própria. Essa é a realidade. Tem crises que nós passamos recentemente no mundo que as pessoas se tornaram isso. Ela só fica esperando. Não, o que os outros vão me falar? Não, o que é para fazer agora? Sempre sendo conduzida. Tem que alguém falar, né? Então, aqui não se trata de ser do contra, se trata de uma coisa só. É passar informação pela sua própria cabeça antes de adotar como verdade. Pergunta o seguinte: será? Procure fonte, aguente a incerteza de não ter uma resposta pronta na mesma hora, que é o que eu te falei da teoria dos 30 segundos, as pessoas agora só querem as coisas muito rápidas, né? A sua capacidade de pensar por conta própria é a última coisa que ninguém deveria poder tirar de você. Então não entregue isso de graça. Hoje a mídia tá assim. Tá doida para isso. E ela constrói isso todos os dias, por exemplo. E eu vejo uma massa de pessoas que terceirizam a sua opinião, sempre baseado no que lhe é entregue através de algum meio. Bom, enfim, nós chegamos na número 1. Isso aqui é muito importante. Olha que é narrar a própria vida como vítima. Isso mesmo. Isso aqui é o mais incômodo. O que talvez você não vai gostar de ouvir, né? Esse é o hábito mais destrutivo de todos, tá? É o diálogo interno que a culpa é sempre de fora. A culpa é sempre do governo, a crise é da sua família, é do seu esposo, é da sua esposa, é do seu irmão, é da sua irmã,
né? A sorte não sorri para mim, eu não tenho sorte, para mim nada dá certo, a culpa é do mercado, é o outro, sempre o outro. Você tem esse hábito, né? Comenta aqui. Não é vergonha não, a gente tem que trabalhar. Então, aquelas coisas que eu falei no vídeo anterior, negativas, que vão ficando no nosso cérebro, elas se tornam um hábito, e o hábito, ele é o quê? Fica sendo repetido. E quando a pessoa, ela entra nisso, ela vira essa vítima. Não, é sempre culpa dos outros. Tá, mas o que você está fazendo? Será que você está olhando para si? Será que você está olhando para suas atitudes? Isso incomoda, né? Eu vou ser direto aqui, porque é para isso que você está aqui. Parte disso pode ser até verdade. O mundo é injusto, sim. As cartas não vêm iguais para todo mundo. É claro, isso é óbvio. Eu não vou aqui insultar a sua inteligência fingindo que é tudo mentalidade. Não. Mas a pergunta que muda tudo é a seguinte: mesmo que não seja sua culpa, de quem que é a responsabilidade de resolver? Pegou? Pegou a visão da pergunta? Mesmo que não seja sua culpa, de quem que é a responsabilidade de resolver? Fala pra mim, né? Porque no segundo que você decide que a causa de tudo tá fora, você entrega o controle remoto da sua vida para outra pessoa. Você fica esperando o mundo mudar para que você possa agir. E o mundo não vai mudar para você. É isso que eu tenho que te dizer. Se você ficar esperando isso, sinto muito, tá? A vítima, ela tem uma vantagem que vicia. Ela nunca precisa fazer nada. A culpa nunca é dela. É confortável, é anestésico, né? É exatamente por isso que é a número 1 aqui. Porque os outros hábitos vivem desse aqui. Você consome demais porque a culpa é do algoritmo. Você foge do desconforto porque não tem as mesmas chances que os outros. Você adia porque as condições não estão dadas, né? Então, tira a narrativa de vítima e os outros 4 que nós falamos aqui, hábitos ruins, eles perdem o chão. Olhe para si, olhe para suas atitudes, né? Nem sempre quem chora é que tem razão. Isso também é uma grande tática para passar como vítima das coisas e assim achar que o mundo vai se moldar ao seu redor para te fazer a tua vontade. E não é assim. No momento que alguém se levantar e apontar isso diretamente para você, você vai sentir um incômodo enorme. Então faça isso com você antes que alguém faça. Identificou? Esse é um dos piores hábitos que um ser humano pode ter. Tá? Eu falei para vocês no outro vídeo, eu tinha o hábito de, porque passei por algumas grandes dificuldades, e virou um hábito ruim de levantar e, eu tô cansado, já começar o dia lamentando. Que isso? Eu mudei minha mente e falei, não, opa, vou correr atrás, vou fazer, a minha parte eu vou fazer, tá? Não vou ser vítima, jamais. Eu vou atrás, vou fazer acontecer, vou fazer dar certo. O único que pode me parar é Deus. E se ele tá comigo, eu vou atrás, vou fazer. Então, a pessoa mais forte que você vai conhecer não é a que não tem problemas, é a que olha para o próprio problema e diz: a responsabilidade de lidar com isso é minha, mesmo que a culpa não seja, mas é minha. Eu vou lidar com isso daqui, tá? Bom, então recapitulando aqui para a gente finalizar. Né? Do mais leve ao mais pesado, né? Consumir sem produzir, fugir de todo o desconforto, esperar, né? Não, eu preciso estar pronto. Aí você vai esperando para sempre e terceirizar o que você pensa. E o pior de todos, narrar sua vida como vítima. Você sempre é a vítima. Eu não trouxe isso para te julgar. Nada, não tem nada a ver, tá? Eu trouxe isso porque você só consegue largar um hábito depois que você enxerga ele com clareza. E agora eu acredito que se você se identificou com alguma coisa aqui, você enxergou. Por mais que possa dizer que não. Né? Mas dentro de você fala, caramba, é verdade. Você não precisa consertar os 5 hoje. Escolha um. O que mais doeu, né, no que eu te falei. Geralmente é esse que precisa ir primeiro, tá? E me conta aqui embaixo, então, qual dos 5 te pegou. Escreve o número aí nos comentários. Eu vou ler, eu vou dar um coraçãozinho, né? Se esse vídeo aqui mexeu com você de alguma forma, aconteceu alguma coisa, se inscreve no canal, porque é exatamente esse tipo de conversa que a gente vai ter por aqui, tá? Sem fórmula pronta, né, te ajudando a pensar por conta própria e usando a minha vida como exemplo de coisas que eu apliquei e que realmente fizeram um efeito na minha vida e me moldaram e me mudaram, tá bom? Um grande abraço e eu te vejo então no próximo vídeo.